A paz do Senhor, estou aqui para falar a respeito de uma doutrina bíblica chamada soteriologia. Soter significa salvação, logia significa estudo. Então nós temos a doutrina da salvação, que é o estudo sobre como se dá ou como acontece a salvação. De acordo com a apostila da terceira AGO da Confradac, para os que farão provas de ministros e outros que queiram aprender, aqui falarei de uma maneira bem resumida para fixar o conteúdo, porque nós temos provas para fazer na convenção que se aproxima. Então você pode ver esse vídeo, ouvir várias vezes para você aprender. Pode ter certeza que vai cair uma pergunta mais ou menos assim: como se dá a salvação? Ou quais as 4 fases ou 4 elementos principais na salvação? Vamos lá. O primeiro elemento na salvação, de acordo com a apostila, é a justificação. A justificação é um ato de Deus para com o homem. É um termo jurídico. Justificar é quando uma pessoa ela é tirada de uma posição para outra por um juiz. Por exemplo, Deus justificou o homem de um pecador condenado para um pecador perdoado. Então, na justificação, nós éramos antes condenados com o mundo e agora fomos justificados por Deus para a salvação. Segundo termo, de acordo com a apostila, é a regeneração. É um termo voltado para a família, ou um termo familiar. A regeneração é uma obra do Espírito Santo na vida do pecador arrependido, salvo. Então a regeneração é uma obra interior que o homem ele recebe da parte de Deus através do Espírito Santo. Esta obra faz com que o homem seja regenerado, com o seu interior haja uma mudança, uma transformação. Nós temos a adoção. A adoção, também um ato de Deus para com o homem, está ligado diretamente à graça, a graça soberana de Deus para salvar o pecador arrependido. Ela é dada para o pecador e assim ele faz parte agora da família divina, concedendo a ele o privilégio de ser chamado filho de Deus. Todo aquele que aceitar a Jesus, a Cristo como suficiente Salvador, é filho de Deus, é adotado como um filho de Deus. A adoção é a graça de Deus que nos adota como pecadores arrependidos. O quarto aspecto importantíssimo da salvação, não podemos esquecer, é a santificação. A própria apostila aqui destaca que essa é a mais importante fase, podemos dizer assim. A santificação, lá em Hebreus, está dizendo que sem santificação ou sem santidade, ninguém verá a Deus. Então, a santificação, ela coopera no desenvolvimento espiritual progressivo do crente e é, sem dúvida, o ensino mais importante das Escrituras. O alvo de uma vida santificada não é a perfeição plena, mas a santificação progressiva e o aperfeiçoamento do caráter. Então vamos lá, para guardar, para não esquecer: soteriologia, doutrina da salvação. Soter significa salvação, logia significa estudo. Então nós temos soteriologia como doutrina da salvação. As 4 fases ou partes, ou os 4 elementos que você não pode esquecer sobre a salvação, todos são atos de Deus para com o homem. Tudo isso aqui é um ato de Deus para com o homem. Não é o homem que provoca sua justificação, nem sua regeneração, nem sua adoção, nem sua santificação.
Tudo isso aqui é um ato de Deus para com o homem. Então Deus justifica o homem. Nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, está lá em Romanos. Regenerados, Deus nos regenerou, criou em nós um novo espírito, um novo caráter. Ele nos adotou. A adoção é aquilo que Deus faz pela sua graça ao pecador arrependido. E a santificação, que é um estado progressivo de crescimento espiritual, de purificação espiritual, de separação do pecado e da prática do pecado. A santificação nos fará ver a Deus, é o que a Bíblia diz. Então, queridos, vamos aprender sobre isso e até o próximo vídeo sobre outra doutrina bíblica.